Bom dia a todos que estão participando conosco da nossa primeira live. Hoje nós temos uma primeira conversa com os psicólogos que atuam aqui no nosso município. Sejam bem-vindos, equipes gestoras, professores, famílias. Muito obrigado por atenderem o nosso convite. O tema da nossa live é os direitos das crianças e adolescentes e os desafios frente à pandemia. Essa live é uma iniciativa do Departamento Municipal de Educação, com o objetivo de manter o diálogo com as famílias, com os professores, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu vou apresentar para vocês quem estará participando conosco hoje. Então, nós temos a Cristiane, que é psicóloga do Departamento Municipal de Educação, o Roberto, que é psicólogo do Departamento Municipal de Assistência Social, e a Liara, que é psicóloga da Secretaria de Saúde. Então, sejam bem-vindos, obrigado por estarem nos assistindo, e eu passo a palavra para o Roberto, que vai a nossa primeira fala. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Como a Patrícia me apresentou aqui já, meu nome é Roberto, acredito que muitos de vocês já me conheçam, alguns talvez ainda não. Eu trabalho no Departamento Municipal de Assistência Social, trabalhei um tempo no CRAS aqui no município, e só para passar um pouquinho a respeito do que é meu trabalho aqui no Departamento de Assistência. A assistência social ela é dividida em proteção social especial e proteção social especial. Proteção social básica e proteção social especial. O CRAS trabalha com proteção social básica, que trabalha com a prevenção de violações de direitos, de violências, e a proteção social especial, que é onde eu atuo, trabalha quando já ocorre a violação de direito, quando ocorre uma violência. Então, o nosso trabalho, por exemplo, a gente trabalha com famílias acolhedoras, nós temos o serviço de família acolhedora aqui no município, que é quando a gente precisa afastar uma criança ou um adolescente da família por alguma situação de risco, por alguma situação de violência, de negligência. Trabalhamos acompanhando adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, trabalhamos com violências contra pessoas idosas, contra mulheres, enfim. E eu achei o tema muito interessante. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Departamento de Educação por tomar essa iniciativa, até como estávamos conversando com a Cris e com a Liara, quando veio essa proposta, do Departamento de Educação a respeito de fazer essa live, da importância que tem de a gente reunir profissionais e técnicos de diferentes setores, saúde, educação, departamento de assistência, porque eu acho que eu tenho um gancho muito bacana para a gente começar falando sobre esse nosso tema. Tem uma pessoa que trabalha com nós aqui na rede de atendimento, que quando ela viu o chamado da nossa live no grupo da rede, no grupo do WhatsApp, ela olhou, viu o tema, direitos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia e tudo mais, e ela olhou para mim e pediu, com uma dúvida sincera, a educação tem relação com isso, com direitos de criança e adolescente? Por que a educação está fazendo isso? E eu acho que é interessante a gente começar a falar aí, para a gente pegar o gancho explicando por que a gente vai falar sobre isso hoje e de por que esse tema é interessante e importante para todos que estão aqui, para mim, para a Cris, para a Liara, para vocês que estão assistindo, para professores, coordenadores, gestores, enfim, para todos que estão assistindo, pais, enfim. Quando nós falamos de atuação com crianças e adolescentes, hoje nós falamos de uma perspectiva de atuação intersetorial, porque a gente sabe que o ser humano é único, o ser humano não é fragmentado. Então, aquela época onde a gente trabalhava de forma estanque, a saúde faz apenas a parte da saúde, a educação faz apenas a parte da educação, a assistência faz apenas a parte da assistência, já passou. A gente superou, a gente está tentando, ao menos, ainda superar esse modelo de gestão fragmentado. Porque a gente sabe, por exemplo, muito bem que uma criança, se ela não está bem nutrida, se ela não tem uma boa condição socioeconômica em casa, ela não vai ter um bom desempenho escolar. Essa criança, se ela não tem um bom desempenho escolar, isso futuramente, possivelmente, talvez vá afetar a carreira dela, a profissão, os ganhos dela em casa. Então, tudo está relacionado. A gente tem a divisão administrativa nas políticas públicas, que dividem educação, saúde, assistência, enfim, mas na prática, a gente sabe que o ser humano é integral. Então, o que nos une enquanto
atores, enquanto profissionais, gestores e afins, dentro do setor público, o que que é? O que nos une são os direitos humanos das crianças e adolescentes e das pessoas que nós atendemos. Então, nós estamos aqui enquanto funcionários do Estado, não apenas enquanto professores, não apenas enquanto psicólogos, não apenas enquanto gestores, para fazer apenas o que é característico da nossa atribuição enquanto profissional, enquanto tal. Nós estamos aqui porque o Estado precisa garantir direitos, e nós somos os agentes de promoção e garantias de direitos, desde a nossa Constituição de 1988. Por isso que nós estamos aqui. Então, quando alguém pede, a educação tem alguma coisa a ver com isso, com garantia de direito? Tem, efetivamente tem. Todos nós temos algo a ver com isso, todos nós temos essa responsabilidade de garantir direitos de crianças e adolescentes. Agora, pegando o gancho do nosso tema hoje aqui em específico, nós estamos falando sobre direitos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. E por que que é interessante, por que que esse tema é muito pertinente quando nós falamos de direitos de criança e adolescente? Porque nós sabemos hoje que a pandemia, ela trouxe uma mudança de rotina extremamente brusca, correto? Acho que todo mundo aqui concorda comigo. Primeiramente, creches, escolas fechadas, pais que estão tendo que trabalhar muitas vezes em home office, eu acho que isso é especialmente verdade para o pessoal que está aqui da educação, que eu sei que boa parte dos professores e afins estão trabalhando em casa, então você precisa lidar com o quê? Você precisa lidar, muitas vezes, a pessoa precisa lidar com o trabalho em casa, com o home office, ou mesmo as pessoas que estão trabalhando fora, precisam, ao mesmo tempo, cuidar dos cuidados dos filhos, principalmente porque os filhos hoje estão tendo trabalhos, tarefas da escola para fazer em casa, então você tem que dar conta do teu trabalho, você tem que dar conta de ajudar o teu filho com as tarefas na escola, você tem que dar conta dos afazeres domésticos, você tem que dar conta de tudo isso, muitas vezes considerando que outras pessoas que te ajudavam e te davam suporte, por exemplo, avós, tios, outras pessoas da família, não estão podendo mais ter o contato contigo, com a família, para dar esse suporte justamente pelo perigo de contágio. Então, a gente entrou numa situação que é estressante para todo mundo. É estressante para as crianças, para os adolescentes, e é estressante para os pais. E vejam bem, essas medidas que a gente adota hoje para prevenir e para conter o coronavírus, para conter a propagação do coronavírus, essas próprias medidas de proteção muitas vezes colocam as crianças e adolescentes em um certo risco, justamente por toda essa mudança de rotina. Isso significa que a gente tem que parar com as medidas de contenção do coronavírus? Obviamente que não. Mas que a gente precisa repensar formas de a gente conviver, de organizar a nossa rotina, para que a gente possa garantir que a gente tenha uma saúde mental boa, nós, pais, enfim, né, os filhos, as crianças, os adolescentes, pais e responsáveis, e para que a gente cuide para que não ocorram violações de direitos de crianças e adolescentes devido a essa situação de pandemia. E é interessante ressaltar aqui, pontuar, que as crianças e adolescentes que já vêm de um histórico familiar, de um histórico comunitário, de vulnerabilidade social, eles estão especialmente mais vulneráveis a essa situação de violação de direitos. Inclusive, uma coisa que a gente não pode também deixar de ter em foco quando a gente fala disso, de direitos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia, é a violência que tem como foco o gênero, porque principalmente crianças e mulheres estão ainda mais expostas a situações de risco, muitas vezes convivendo com os próprios agressores, convivendo com os próprios violadores de direitos dentro de casa. E saindo um pouco disso, não apenas pensando nessas situações mais extremas, como abuso sexual e afins, também pode ocorrer, por exemplo, o quê? A família começa a aproveitar a situação que a criança está em casa, principalmente meninas, e começa a fazer com que ela trabalhe, exerça responsabilidades que vão além da capacidade dela dentro de casa. Então, a criança começa a virar quase uma empregada doméstica, dando apenas alguns exemplos do que pode ocorrer aqui. E a gente percebe essa fragilidade, por exemplo, ocorreu uma coisa muito... Fazia tempo que não ocorria aqui na rede de atendimento nossa, essa semana que passou. Para vocês terem uma ideia do impacto que essa pandemia do coronavírus teve concretamente aqui no município nosso. Nós tivemos, depois de cerca de 2 anos e meio, fazia que a gente não acolhia nenhuma criança ou adolescente aqui no município, semana passada a gente acabou tendo que acolher uma criança.
Por quê? Justamente pelo fato de que a criança está mais tempo em casa, não está participando da escola, então ela está mais tempo exposta aos riscos que fazem com que ocorram violações de direitos. Então, essa criança ligou para o Conselho Tutelar, ela estava, assim, visivelmente afetada pela situação que estava ocorrendo, a própria criança tomou a iniciativa de ligar, porque a mãe dela passava todo dia fora bebendo e praticamente abandonava ela, uma criança de 11 anos. Então, para vocês verem como essa mudança de rotina está potencializando os riscos prévios que nós já tínhamos de violações de direitos. Então, é interessante que a gente pense em formas, nós estejamos informados a respeito disso, para que a gente possa pensar em conjunto, enquanto rede, enquanto profissionais, formas que a gente possa utilizar, que a gente possa efetivar ações para que a gente possa amenizar essas violações de direitos. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, encerrar minha fala, que eu tenho apenas 2 minutos, eu falo bastante, se deixar eu vou longe aqui. Acho que principalmente interessante hoje aqui na nossa live vão ser as falas da Cris e da Liara, porque assim, a gente sabe, como eu comentei antes, voltando lá no início, que é uma situação diferente, é uma situação que mudou a rotina de todo mundo, uma situação estressante. Então, muitas vezes, esse estresse, ele pode acarretar até mesmo com que os pais responsáveis acabem, de alguma forma, passando um pouco do limite na hora de disciplinar os filhos, pelo estresse, pela ansiedade, por toda a situação que essa pandemia está gerando, emocionalmente falando. Então, é mais difícil você se regular emocionalmente nessa situação. Então, a gente pode pensar aqui, a gente vai estar escutando a Cris e a Liara falar sobre isso, e sobre formas como a gente poderia estar pensando para contornar essa situação e amenizar um pouco para que a gente possa ter a nossa saúde mental preservada e preservar a saúde mental dos nossos filhos. E eu acredito que seria isso a minha parte introdutória, eu posso passar adiante. Obrigada, Roberto, pela sua fala. Agora nós passamos para a Cristiane, psicóloga do Departamento Municipal de Educação. Então, bom dia, né? Como o Roberto falou, uma satisfação a gente estar aqui todo mundo junto, podendo contribuir. Eu acredito que tanto eu, quanto o Roberto, quanto a Liara, a gente vai deixar algo que possa contribuir para a nossa caminhada, para essa nova caminhada que nós estamos enfrentando neste período. Então, a maioria talvez já me conhece, eu sou Cristiane, trabalho no Departamento Municipal de Educação já há um bom tempo. O meu trabalho é bastante direcionado a crianças em busca de avaliações, avaliação de desempenho, avaliação de aprendizagem, para avaliar como essa criança está tendo o seu desempenho escolar na escola. Além das crianças, eu também faço um trabalho direcionado com funcionários gerais, com professores, isso mais dentro como se fossem informações. Mas gosto muito do que eu faço e gostaria que nesse momento também possa estar contribuindo com vocês aqui hoje. Então, pegando um gancho do que o Roberto vinha falando, muito interessante, Roberto, a tua fala, até porque você enfatizou muito a questão do trabalho em rede. E realmente, eu acho que passou o tempo da gente trabalhar de forma isolada, cada um no seu departamento, cada um com a sua função, e sim a gente buscar por um trabalho em rede. Por quê? Porque, querendo ou não, nós atendemos a mesma demanda, mas talvez com uma metodologia de trabalho diferenciada, né? Então, assim, pode ver que as crianças que estão na escola, às vezes são as crianças que a Liara atende, que você acaba atendendo, são as mesmas famílias, porém o foco que a gente trabalha é que diferencia um pouco. Então, quando você coloca desse trabalho realmente em rede, ele é importantíssimo, até para que a gente consiga com que essa criança possa ser assistida de uma forma diferenciada. E ela possa ser assistida de forma que ela realmente tenha um desempenho saudável em todos os aspectos, né? E eu vejo assim, que hoje realmente a gente vive um momento bem diferenciado. Hoje a gente se coloca, eu acredito, tanto nós, educadores, quanto profissionais de outros setores, os próprios professores, as próprias famílias, eu vejo que a gente está tendo que buscar inovações, né?
inovações às quais a gente, muitas vezes, nem sempre consegue se adaptar com facilidade, mas tem que buscar justamente para que a gente possa oferecer aos nossos alunos, que são as crianças e adolescentes, algo que seja satisfatório para o desenvolvimento deles. Muitas vezes eu paro e penso assim, neste momento, né, o que seria melhor, o que seria talvez ruim, o que seria algo em benefício e algo que poderia prejudicar as nossas crianças. E eu vejo da seguinte forma, assim, que muitas vezes nós não estamos podendo ouvir essas crianças, que antes era o que a gente fazia com muita facilidade. Hoje elas estão em tempo integral em suas famílias, né? E quem está em contato direto com elas são as famílias, pai, mãe, é responsável. E eu vejo e acredito que essas pessoas são as pessoas que mais estão tendo um vínculo com eles. E esse vínculo, ele tem que ser de forma satisfatória. Ele tem que ser um vínculo, tem que ser um espaço com essa criança que ela possa, vamos dizer assim, ela possa estar bem. Porque eu vejo que eles foram os mais prejudicados nisso tudo. Eu vejo que as nossas crianças e os nossos adolescentes, hoje são os que mais estão sendo privados de tudo, né? Até mesmo em função da gente procurar a proteção da saúde deles. Então, eu espero que tenha pais agora ou posteriormente assistindo essa contribuição que a gente traz, e eu espero que eles possam criar esse ambiente para essas crianças, ouvi-las e até perceber com que momento elas estão vivendo. Porque as informações que essas crianças estão recebendo hoje são justamente desses adultos irresponsáveis da casa. Porque elas trazem as informações da escola, elas trazem as informações do mundo todo. E talvez esteja gerando medo, angústia, irritação. Talvez as crianças estejam apresentando N tipo de comportamentos. Então, é isso que eu vejo que as famílias vão ter que ter um olhar diferenciado. Talvez para essa birra, para essa impaciência, para esse medo e para esse choro. Até para que a escola consiga, de certa forma, ter o seu espaço nesse momento. Porque eu digo assim, que eles não perderam só o conteúdo de sala de aula. Eles perderam principalmente o vínculo com esse professor. O vínculo afetivo, o vínculo físico, o vínculo com essas crianças, né, com os amiguinhos. Eu vejo que eles perderam essa interação que eles têm entre eles. E que, querendo ou não, isso não só o aprendizado, mas isso traz aprendizagem emocional, isso traz um ganho social para essas crianças. E vejo que eles estão privados disso tudo. Por isso que o olhar que nós temos que ter em relação a eles é primordial. Eu vejo que as nossas ações têm que ser voltadas a eles. E vejo, assim, que as escolas estão buscando. Embora seja um momento bem diferenciado para nós, educação, e para os pais, eu vejo que as escolas estão buscando inovações. Até mesmo porque eu vejo diariamente, com o pouco contato presencial que a gente tem, mas pelos contatos virtuais, eu vejo que os professores estão tendo que encontrar ferramentas novas, estão tendo que buscar por metodologias que a gente não esperava ter que fazer. Esperava, sim, usar, mas não da forma que nós estamos usando, que está sendo de forma frequente. Então, eu vejo da seguinte forma, o professor está buscando esse vínculo virtual com essa criança, né? Nós, educação, estamos buscando para que essa criança não tenha um prejuízo somente de aprendizado, mas que ela não tenha também um prejuízo de ter o afastamento dos amigos, o afastamento desse professor, que muitas vezes é algo principal para eles. Só que se a família não tiver essa parceria, eu tenho medo que essa busca da escola, ela não tenha o resultado que realmente a gente espera, né? Então, eu vejo que a família é a ponte para que essas crianças possam receber o que a escola e o que talvez os outros departamentos estão oferecendo a elas, que é poder proporcionar a elas um pouco a mais do que elas já perderam até agora, né?
Como falava, quem assistiu o Congresso Internacional de Educação, há poucos dias, onde falava a professora Maria Helena, que essa criança, esse alunado, ele não está perdendo somente a aprendizagem. E que nós, educadores, nós vamos ter que ver de uma forma ampla essa criança. De uma forma ampla no seguinte sentido, o meio social, o meio emocional que essa criança vive, que daqui a pouco mais, nesse momento e a hora que eles voltarem, a gente vai ter que avaliar essa criança num todo. Até mesmo porque essa criança teve muitas percas. E eu vejo que se nós não olharmos no todo, talvez essa criança possa sair prejudicada num período de ano letivo da forma que estamos tendo, né? Então, eu vejo assim, na fala do Roberto, quando ele fala assim, da proteção em relação à criança, porque quando a gente fala do momento integral em suas casas, eu vejo da seguinte forma assim, a escola, para muitas crianças, é visto como um abrigo, é vista como um local de proteção. Não sei se você concorda, né, Roberto? Mas tem muitas crianças que, às vezes, elas estão mais protegidas de alguns riscos, de alguma exploração, de algum abuso na escola do que no próprio meio familiar. Então, quando a gente fala realmente desses direitos da criança nesse momento de pandemia, é justamente buscar isso, buscar pelos direitos que elas têm, e que isso está em leis, está no ECA, está na Constituição Federal, que realmente é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade das famílias e é responsabilidade nossa, de proporcionar esse direito a essa criança. Então, esse direito que a gente fala é levar o aconchego, levar a proteção de certa forma, levar esse vínculo que não se perca como escola, levar esse conteúdo dessa forma diferenciada, mas que eles venham a ter, e que hoje a ponte principal é essas famílias. Por isso que a gente pede muito que a família seja parceira das escolas, seja parceira no sentido de contribuir, para que essa criança, ela possa dar continuidade nisso tudo, para que ela possa ter ganhos, mesmo sendo de forma virtual, mesmo sendo à distância. Mas até para encerrar a minha fala, eu gostaria talvez muito que a gente usasse, se fala tanto em empatia, né? Mas que a gente se colocasse, talvez, no lugar do outro. A escola se colocar, em alguns momentos, no lugar da família, e a família se colocar, em alguns momentos, no lugar da escola. Eu acredito que, não sendo nada excessivo, não sendo nada de cobranças bruscas, mas que se cada um tiver a sua parceria, eu acredito que essa criança, ela vai ter muitos benefícios. Então, assim, de uma forma muito simbólica, eu acho que é um momento da gente dar as mãos, né? Porque a gente não tem resposta pronta, mas eu acredito que esse momento é uma oportunidade para a gente construir novas ideias para a nossa educação. E que eu acredito que após pandemia, precisamos mais ainda estarmos ligados entre setores, estarmos ligados em rede para realmente proporcionar esses benefícios às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, a minha fala é essa, espero que tenha contribuído um pouquinho, e vamos conversando com os colegas aí para poder trazer algo a mais. Muito obrigada. Obrigada, Cris, pela sua fala. No final, a gente vai debater todas essas questões. Eu fiz várias anotações já. Agora, a gente passa para a Liara, que é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, então, eu sou Liara Medari, psicóloga do Departamento de Saúde, e aqui eu atendo, sobretudo, crianças e adolescentes que chegam ao atendimento clínico por questões comportamentais e emocionais. Então, justamente por esta ser a minha área de atuação, né, a saúde mental, eu quero hoje aqui trazer algumas considerações, né, quanto à demanda psicológica em tempos de pandemia.
né, meus colegas já comentaram que com o vírus veio várias mudanças, né, e uma delas foi o ensino remoto, que antes, né, tudo que acontecia ao vivo dentro de uma sala de aula, com professores, agora acontece na casa dos alunos, né, através de um ambiente virtual, né? Então, isso acaba demandando também mais participação das famílias, que podem se sentir sobrecarregadas, frustradas, cansadas, né? Então, além de toda essa mudança referente ao ensino, à educação básica, eu estou ocupada. Também veio algumas outras questões, né? Como o próprio medo da contaminação, as consequências econômicas que algumas famílias vêm enfrentando, a convivência que está intensa e ininterrupta dentro de casa, que tem se mostrado difícil, né? Então, assim, é uma série de situações, uma série de fatores que interferem, né, a nossa saúde mental. E esse impacto psicológico, ele também adoece, né? Ele também deixa vulneráveis o nosso corpo, a nossa imunidade, a nossa estabilidade emocional. Até meus colegas também citaram o estresse que esse momento, esse período causa, né, de uma maneira bem simplificada. Eu só queria dizer assim que existem dois tipos de estresse, né? O estresse bom, que seria aquele que ajuda a pessoa a reagir de uma maneira positiva, né, frente a mudanças e desafios. Então, o nosso organismo acaba produzindo adrenalina, que dá energia e ânimo para a gente se tornar mais produtivo. E o estresse ruim é aquele que diminui nossa capacidade de concentração, nos deixa mais cansados, também interfere na qualidade das nossas comunicações, né, que não são tão assertivas assim, porque a pessoa ela acaba perdendo a paciência com mais facilidade, e isso acaba gerando mais discussões e podendo até ocorrer violência intrafamiliar, né? Então, assim, a psicologia, ela estuda a maneira com que a gente reage ao estresse e também o que a gente pode fazer para passar por esse período, para enfrentar períodos difíceis, né? Até porque o ser humano, ele é extremamente adaptável. Então, existem sim algumas atitudes que a gente pode tomar para reverter esse estresse mal e ter mais qualidade de vida. Tá? Então, assim, primeiro ponto, naturalmente confinado, tá? O nosso corpo, ele produz mais cortisol porque ele entra como se estivesse no estado de alerta. Tá? Então, a gente vai ficar mais estressado, a gente vai ficar cansado, reativo, sensibilizado. Tá? E somado a isso, existem algumas situações que potencializam o estresse. Tá? E o que eu vou dizer aqui não é novidade para ninguém, é a má alimentação, um sono desregulado e não reparador. No caso das crianças menores, não ter os momentos de soneca quando elas precisam. Crianças, no geral, usar horas ininterruptas, muito seguidas, né, de tela. Claro que agora, estando em casa, elas vão assistir mais televisão, vão usar mais o celular, né, e os pais não precisam se culpar por flexibilizar mais o uso. Mas, assim, tem que prestar atenção, né, que seja um uso estruturado e intencional, né? Estruturado seria a quantidade, tá? Então, ter um tempo, né, determinar horários. E o uso intencional é a qualidade do conteúdo que os filhos estão consumindo, né? Prestar atenção nisso. Tá? Mas, assim, então, eu vou falar um pouco da importância da organização da nossa rotina, que já está se mostrando urgente, né? Porque é preciso ter uma rotina de modo que os adultos tenham tempo para tranquilizar e que as crianças tenham tempo para gastar energia. Né? A gente fala sempre que elas precisam gastar energia, né? Por quê?
A criança, ela é um ser explorador, né? A infância é uma fase de explosão energética e que não combina com o confinamento. Então, a criança, ela precisa brincar ao ar livre, ela precisa estar em contato com a natureza, com outras crianças, ela precisa de espaço, de novidades. E nesse contexto, né, do coronavírus, isolamento, pandemia, elas estão presas em casa. E estando presas, é como se nos corpinhos delas acumulassem várias necessidades não atendidas. Tá? Elas ficam com um acúmulo de energia e podem canalizar isso de algumas maneiras, tá? Como, por exemplo, gritos, impactos, que seria jogar brinquedo, tapas, pulos. Elas podem canalizar também com comportamentos de frustração, explosões de raiva, né? Até aqui no consultório, uma das queixas mais frequentes que eu tenho recebido dos pais é que os comportamentos de birra estão aparecendo mais. E o que é a birra, né? Na verdade, a birra, ela é uma explosão emocional que serve para a criança extravasar, se expressar, né? E a birra, ela faz parte do desenvolvimento infantil, do amadurecimento neural e emocional da criança, porque ela ainda não tem estrutura para lidar com as frustrações. E por isso ela precisa da ajuda de um adulto para se acalmar. Tá, então, voltando aqui à rotina, né, assim, algumas coisas que a gente precisa pensar. O adulto, né, os pais, enfim, o responsável pela criança, ele tem que entender que esse momento que a gente fica cobrando rotina, não é para eles se sentirem cobrados, sobrecarregados e nem que isso seja um peso. Na verdade, a rotina, ela vem para tirar o peso. Como a criança sabe como vai ser o seu dia, como a criança ela tem essa previsibilidade, ela sabe quais vão ser as próximas atividades, o tempo que ela vai ter com os pais, o que se espera dela, isso acaba com a ansiedade dela. Você deve ter percebido já que isso deixa elas menos ansiosas, menos irritadas, menos agitadas. E a rotina, ela também vem a contribuir com a vida dos adultos, dos pais, porque isso libera eles da preocupação de tempo com as coisas, né? Então, assim, tendo a rotina, tempo para trabalho, para interação familiar e para o lazer, né, eles conseguem também ter uma válvula. Pronto, voltei. Estão me ouvindo melhor agora? Sim? Até onde vocês estavam me escutando bem? Alguém me responde aqui no chat.
no início da rotina, deixa eu retomar então. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu vou repetir sobre a previsibilidade, porque isso é muito importante, tá? Daí que vem a necessidade dessa rotina na vida das crianças. Então, a criança que não sabe como vai ser o seu dia, ela fica mais ansiosa, ela fica irritada, ela solicita mais os pais, né? Fica atrás dos pais o tempo todo. Então, com uma rotina delimitada, ela vai ter uma noção de como vai ser o seu dia, de quais serão as próximas atividades, do tempo da brincadeira, e isso acaba causando uma organização interna e mental nela, tá? E a rotina vem também ajudar, então, a família, os adultos, que vão ter tempo de realizar as coisas, né? Então, assim, acho que é importante fazer uma lista, né, com as tarefas em ordem prioritária. Assim, claro que às vezes vai ser preciso dizer não para algumas demandas que não são urgentes, tá? Mas a rotina, ela não é para ser rígida, tá? Como eu disse antes, ela vem justamente para tirar o peso. Então, ela é apenas uma sequência de eventos previsíveis para aquele dia que contribuem para a nossa organização. Então, tendo essa rotina delimitada, a gente vai ter tempo para cada coisa. E, principalmente, um ponto que eu quero chamar a atenção, até que vai de encontro à fala do Roberto, sobre os pais estressados e acabar tendo mais brigas em casa. Nós, adultos, quando a gente tá cansado, se sente sobrecarregado, a gente estoura mais fácil, né? A gente perde a paciência mais fácil. E às vezes, estando em casa, com esse convívio mais intenso, as crianças, elas acabam sendo o gatilho para a explosão dos pais, né? Não necessariamente a causa. Então, os pais também precisam cuidar da sua saúde mental, porque a saúde mental das crianças e dos adolescentes, ela está atrelada à saúde mental dos pais e dos adultos que convivem e moram com ela. Tá? Se os pais não estão bem, a criança muito provavelmente também não vai estar bem. E assim, a gente também, nós adultos, servimos de modelo, de referencial para a criança. Então, a maneira com que a gente lida com as situações serve de exemplo e de modelo para a criança lidar com as suas frustrações também. Então, numa casa onde os pais resolvem no grito, na briga, eles vão estar passando a mensagem para a criança, né? Vão estar ensinando a criança a resolver, a lidar com os impasses da vida dela dessa maneira também. Então, assim, na verdade, tanto criança quanto os adolescentes, os pais precisam ter essa rotina em prol, né, da sua saúde mental e qualidade de vida. Acho que é isso. Obrigada, Liara. Então, pessoal, eu fiz várias anotações aqui. A gente tem agora um tempo até as 9h30 para fazer uma síntese. E eu vou colocar algumas coisinhas que eu anotei para vocês se lembrarem agora na fala de vocês. Podem ficar à vontade para escolher quem vai falar primeiro, tá? Eu achei importante a questão dos direitos, né, Roberto? Quando você fala da garantia, que todos temos que garantir esses direitos. Então, nós, enquanto professores, que estamos todos os dias organizando as nossas atividades pedagógicas não presenciais, que enviamos todo dia atividade no grupo dos pais, nos preocupamos com esse conteúdo, nos preocupamos em repassar minimamente aquilo que é essencial do conteúdo para a criança. Por isso que a gente cobra que seja feito, cobra que haja devolutiva, cobra que haja interação. Então, eu acho que isso também faz parte dessa garantia do direito da criança de se manter, né? Se manter ativa, se manter aprendendo, tendo contato com a prof, com a escola. Às vezes os grupos, né, os colegas conversam, mandam vídeo, mandam mensagem, se veem um pouquinho, e a gente utilizando a tecnologia para ter essa interação. Na fala da Cris, eu achei importante, né, essa questão da forma diferenciada,
muito inovação, né? A todo momento estamos inovando, estamos modificando. Fizemos atividades online, agora atividade impressa, atividade com a multiplataforma, atividade com livro didático, com outros recursos, semanas diferentes, vídeos. Então, assim, tentamos fazer diversas formas de inovação, né, para chegar a essa criança de uma forma que ela consiga minimamente se apropriar um pouquinho e estar ali em contato. E da fala da Liara, achei bem legal a parte da rotina, porque eu atuo na educação infantil e a gente tem rotina para tudo, né? Então, essa importância da rotina, da criança saber essa organização, do que vai acontecer antes, do que vai acontecer depois, o que é importante acontecer nos momentos do dia é essencial. Então, eu gostaria que vocês ficassem à vontade agora, temos 15 minutos para conversar. Eu acho que eu posso começar complementando um pouquinho aqui. A fala da Cris e da Liara foram interessantíssimas, ambas as falas. Eu acho que eu gostaria de acrescentar algumas coisas aqui, complementar um pouquinho o que elas falaram, né? Principalmente em relação ali no final, quando a Liara fala da questão da organização de rotina, e que rotina, muitas vezes, a gente atribui o significado da palavra rotina, como a Liara falou, que é uma coisa rígida, que é uma coisa estanque, que é uma coisa que tem que ser daquela forma, e que muitas vezes as pessoas até associam a palavra rotina como uma coisa estressante. Mas, como a Liara mesmo falou, não é o objetivo dessa... Quando a gente fala em rotina, não é nesse sentido rígido. A gente fala justamente de organização, para que essa organização do tempo em casa, com os filhos, do tempo no trabalho, para você conseguir manejar esse tempo do trabalho, dos filhos, dos afazeres domésticos, para que a gente tenha uma organização, para que essa organização diminua a nossa ansiedade, para que essa organização diminua a nossa ansiedade, a ansiedade dos filhos, a ansiedade das crianças, né? Principalmente considerando, eu acredito que é interessante, a gente não pontuou, famílias que têm crianças que têm necessidades especiais, famílias que têm, por exemplo, crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual, famílias que têm crianças autistas, crianças com síndrome de Down, que têm crianças que já têm uma dificuldade, uma peculiaridade no tratamento, no desenvolvimento, que já exigem um tratamento diferenciado. E isso acaba se intensificando ainda mais durante esse período de pandemia. Eu acho que, principalmente para essas crianças que já têm essas dificuldades prévias, que já têm um comprometimento prévio, eu acredito que a rotina é ainda mais importante, principalmente eu penso aqui nas famílias, que é uma coisa muito comum hoje, famílias que têm crianças autistas. Eu acho que esse desenvolvimento da rotina para crianças autistas, no geral, é extremamente importante e pode ajudar em muito a diminuir o estresse, a diminuir a ansiedade, e para diminuir o estresse e a ansiedade também dos cuidadores, porque como a Liara falou, e a Cris também comentaram muito bem colocado, que você precisa cuidar da saúde de quem cuida, porque quem cuida precisa estar bem para conseguir cuidar de quem precisa dos cuidados. Então, como as meninas também comentaram, a questão da dificuldade que as crianças e adolescentes têm em lidar com os sentimentos que vêm desse momento da pandemia. Então, as crianças vão ficar mais estressadas, as crianças vão ficar mais ansiosas. Nós, adultos, muitas vezes já temos dificuldades em lidar com esses sentimentos, e isso é muito mais válido ainda para crianças. Então, a criança, muitas vezes, não sabe lidar com o sentimento de raiva, de frustração, de ansiedade, de angústia, de tédio, enfim. Então, essa criança, ela vai lidar com essa emoção, se ela não aprender a lidar de uma forma saudável. Ela vai lidar chorando, fazendo birra, tendo mudanças no comportamento. Então, a gente precisa entender que, nesse momento, é um momento difícil para todo mundo, para as crianças, para os adolescentes, para os pais, para os responsáveis, e que a gente não vai passar por esse momento sem passar por esses sentimentos ao mesmo tempo. Então, é interessante a gente ter em mente que esses sentimentos são normais nesse período, mas também ter em mente que a gente pode pensar em uma forma de lidar melhor com esses sentimentos, certo? Eu acho que até assim, dando continuidade, Paty, na colocação que você faz e no que o Roberto acabou de falar, então eu vejo da seguinte forma assim, quando a gente fala em atingir essas crianças e de que forma, eu ainda digo que nós somos privilegiados, porque ainda a gente mora num município
que a gente não vê uma desigualdade social tão grande. A gente vê, sim, mas ainda a gente consegue atingi-los, né? Então, eu vejo assim, quando você fala assim, toda essa metodologia diferenciada, esse buscar de uma forma, buscar de outra para atingir essa criança. Então, quando eu falo na questão da empatia, justamente eu acho que a gente usar nesse momento, porque eu vejo assim, ó, o professor oferece de diferentes formas, o professor tem feito diferentes buscas, né, até para que essa criança possa ser atingida, porque a gente também tem medo de uma evasão futuramente de alguns alunos, né, mas eu vejo assim, a gente baixar a nossa ansiedade, a gente buscar pelas famílias, e eu digo assim, e o que elas devem como devolutiva, já ser um agradecimento, porque tem muitas famílias que, além de toda essa situação da pandemia, hoje se depara com situações financeiras bem delicadas, e que talvez não consegue fazer aquela devolutiva como deveria ser. Como também a gente se depara com famílias que a questão cognitiva dos próprios pais nem sempre são satisfatórios para ajudar essa criança. Então, eu acho que o professor tem que ter um olhar diferenciado na busca com a criança e de que forma vai atingir essa criança, né? Eu acho que é analisar o contexto num primeiro momento para ver como chegar a ela. E vejo que a família também buscar o educador e dizer, né, eu preciso de ajuda, desta forma está bom, eu acho que a gente poderia fazer melhorias em conjunto, porque eu vejo da seguinte forma, as famílias, quando a Eliara fala dessa rotina, realmente, elas foram pegas muito despreparadas. A gente já nem é preparado o suficiente para o dia a dia. E nesse momento a gente encontra mudanças muito drásticas e que essas famílias acabam tendo que ter um relacionamento diferenciado com o filho. Até mesmo porque o relacionamento professor-aluno, ele é muito diferente do relacionamento pai e filho, né? Então, eu vejo assim, que a gente tem que ter a empatia, porque nem de um lado vai ser o 100% e nem do outro, mas que a gente possa tentar conciliar nessa busca, nesse oferecimento do que a gente está proporcionando a eles, algo para não ter mais danos do que já teve. Eu vejo dessa forma mesmo, sabe? Uma junção, uma parceria mesmo, um entendimento de ambas as partes para que essa criança, que é o foco principal, ela possa ser assistida de forma agradável e satisfatória, né? Eu quero aproveitar, então, só para fazer uma reflexão final aqui, que a gente vem falando que as famílias, elas estão sobrecarregadas, né, com essa função a mais, e eu li um estudo esses dias sobre o perfil das pessoas que mais têm sido impactadas com o estresse nesse momento de isolamento. E são mulheres, né, mães de crianças pequenas, né? Até porque as crianças menores, elas são mais dependentes, elas demandam todo, né? Então, acho que aí também vale a pena a gente pensar um pouco sobre o papel dos pais, homens, na criação dos seus próprios filhos. Eu sei que existem várias configurações de famílias, tem famílias em que o pai trabalha fora de casa e a mãe, não que ela não trabalha, ela trabalha em casa, o trabalho dela apenas não é remunerado, né? Mas ela acaba, por estar em casa, passando mais tempo com os filhos. Então, assim, no momento que eles estão em casa, os pais, eles também precisam participar da criação, né? Culturalmente, a gente aprendeu a chamar a participação dos pais de ajuda, né? E não é uma ajuda, o pai não ajuda, o pai cria junto. Então, se ele, né, acaba tirando um pouco essa sobrecarga da esposa, das mulheres, né? Porque a criação não é função exclusiva da mulher. O pai também bota para dormir, o pai também fica sozinho com a criança, o pai também
vai auxiliar nas tarefas, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar também nessa questão. Muito bem, pessoal, muito obrigada pela fala de vocês. Eu acho muito interessante. Realmente, Cris, essa questão da busca dos dois lados e da gente poder atender as famílias da melhor forma é o objetivo dessa live, né? A gente ter essa conversa, ouvir as famílias, ouvir os professores, ouvir as crianças e tentar, da melhor forma, buscar alternativas, né? Para minimamente atender e não regredir na questão dos direitos, né? E, assim, acho bem importante a participação de pai e mãe, a participação de quem está ali com os cuidados, quem demanda os cuidados da criança, do que é importante, do que eles conseguem fazer nesse momento e que eles repassem aos professores. Ou solicitem mais ajuda, busquem, conversem com a escola, porque a gente está aqui como uma rede, como vocês comentaram, né? Se a gente precisar de alguma situação, a gente encaminha, a Cris encaminha para o social, encaminha para o atendimento clínico, a gente faz toda essa conversa, mas a gente precisa conversar. Então, esse foi o nosso primeiro momento, né, de diálogo e de escuta de vocês sobre como vocês estão atendendo nesse momento. Então, estamos todos à disposição. Agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. Agradeço aos seus superiores por liberarem vocês nesse momento. Com certeza teremos considerações muito positivas desse momento, dessa nossa conversa. E até a próxima, né, gente? Obrigada por quem está assistindo, obrigada a quem nos acompanhou, fizeram colocações. Estamos aí, se tiverem sugestões para próximas conversas, estamos abertos. Muito obrigada ao Departamento da Educação por estar disponibilizando esse momento, obrigada ao Anderson por ter comandado as mídias aqui e organizado essa live para a gente. Até mais.